Irmãos, preparando os nossos corações e as nossas mentes para o estudo do dia de hoje, dia 28 de outubro de 2021, nós vamos ler do Evangelho de João, segundo João, versículo 1, do versículo 8. O presbítero. A senhora eleita e aos seus filhos, a quem amo na verdade, e não apenas eu os amo, mas também todos os que conhecem a verdade, por causa da verdade que permanece em nós e estará conosco para sempre. A graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, seu Filho, estarão conosco em verdade e em amor. Ao encontrar alguns dos seus filhos, muito me alegrei, pois eles estão andando na verdade, conforme o mandamento que recebemos do Pai. E agora eu lhes peço, Senhora, não como se estivesse escrevendo um mandamento novo, mas o que já tínhamos desde o princípio, que amemos uns aos outros. E este é o amor, que andemos em obediência aos seus mandamentos. Como vocês já têm ouvido desde o princípio, o mandamento é este, que vocês andem em amor. De fato, muitos enganadores têm saído pelo mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em corpo. Tal é o enganador e o anticristo. Tenham cuidado para que vocês não destruam o fruto do vosso trabalho. Antes sejam recompensados plenamente. Vamos orar. Deus nosso Pai, amado Mestre Jesus, aqui nos encontramos, Senhor, neste dia 28 de outubro, um dia após o aniversário de 86 anos da nossa amada Escola Jesus Cristo, da nossa casa de bênçãos, do nosso porto seguro, para rogar-lhe, Senhor, a proteção e o amparo incondicional nas nossas existências. Que o Senhor, por intermédio da espiritualidade trabalhadora da nossa escola, possa nos intuir, a fim de que, Senhor, o nosso estudo seja de fato representativo de todos esses conhecimentos que estamos adquirindo ao longo desses anos e que, acima de tudo, Senhor, guarde fidelidade ao vosso Evangelho de luz. Assim, pedimos a permissão para iniciarmos o estudo da tarde de hoje. Que assim seja. Então, meus irmãos, ainda sobre as emoções desses dias que antecederam o aniversário de 86 anos da nossa Escola Jesus Cristo, é impossível
não nos emocionarmos nesta tarde. Porque a gratidão é algo que toca fundo nos nossos corações. E muito nós temos recebido esses anos todos da Escola Jesus Cristo. Então nós pedimos que possamos continuar recebendo essa ajuda espiritual, porque sem ela nós não temos condições de continuarmos nesses trabalhos tão importantes para o nosso crescimento espiritual. E a lição que nós vamos estudar nesta tarde, ela está aqui nesse livro, Roteiro do Evangelho, né, que já vem sendo estudado aqui no grupo Irmão de Célia Lúcius. E a lição de hoje é a de número 34. E o título é Como me acautelarei. Desde já, é uma lição um pouco difícil de entendermos, mas nós contamos com a ajuda, né, como nós pedimos, e vamos tentar filtrar essas orientações e seguirmos com o estudo. E ela está baseada especificamente, aliás, Otília, eu esqueci de falar, Otília, que é o espírito que psicografou através de Vera Lúcio, se baseou especificamente no versículo 8 dessa passagem do Evangelho de João, quando eles relata: acautelai-vos para que não percais o vosso trabalho, mas recebais pleno galardão. E nós precisamos, né, antes de iniciarmos o estudo, rever o significado das palavras acautelar. Ela está dizendo aqui, né, aliás, João nos fala para nos acautelarmos. O que vem a ser, vamos recordar, né, o que vem a ser acautelar. Acautelar é alertar alguém, ou mesmo prevenir-se contra a ocorrência de um mal. Ocorre, contudo, meus irmãos, que por vezes nós ficamos preocupados em demasia com os perigos externos, ou seja, com o mal proveniente de fatores externos, de outras pessoas, que outras pessoas possam fazer. Contudo, nós precisamos, e nós vamos ver aqui no desenvolver da lição, nos prevenir aliás, nós precisamos nos prevenir do mal que reside ainda, que nós trazemos ainda dentro de nós mesmos, do mal que ainda persiste em nós, em cada um de nós, que são os vícios, as imperfeições, as má tendências. Então é necessário nos acautelarmos, nos proteger, nos resguardar, tanto do mal externo, mas principalmente de nós mesmos. E nós relembramos
uma passagem da carta de Paulo aos Romanos, que está no capítulo 7, onde ele nos diz: porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Então, Paulo, ele nos confirma que nós precisamos nos resguardar de nós mesmos, dessas tendências, deste homem velho que ainda reside em cada um de nós. E outra palavra que eu busquei também relembrar é galardão. Galardão, o significado é uma retribuição por algum serviço prestado ou por uma conduta adotado. A palavra galardão aparece muitas vezes na Bíblia e seu correto significado depende do contexto em que ela foi aplicada. Basicamente, galardão significa recompensa, pagamento, prêmio ou distinção recebida. Mas é importante nós relembrarmos que esse galardão, pleno galardão, essa recompensa, deve ser proveniente, nós devemos esperar recebermos esse galardão das nossas boas ações, é claro, né? Feito essas observações, nós vamos pedir licença e vamos fazer a leitura da lição e depois nós vamos ressaltar alguns parágrafos que nos tocaram mais de perto, porque é impossível nós estudarmos cada um detalhadamente. Então, Otília nos começa a lição fazendo a seguinte pergunta, indagando: como e de que me acautelarei, a fim de que eu não perca o trabalho já realizado pelos apóstolos do cristianismo, quando te propões abandonar os velhos caminhos da ignorância, do erro e do crime, para trilhares as estradas iluminadas pelas verdades e belezas eternas. Então, ela já está nos traçando aqui as circunstâncias que nós nos resguardamos. Quando anseias para teu espírito o respirar em climas purificados de elevação sentimental e intelectual. Quando te intitulas cristão, estudante do Evangelho, teólogo, religioso, espiritualista. Acautela-te de ti mesmo na luta íntima que mantens, a fim de que o homem velho não te atroceie e readquira seu total e antigo domínio. Esse parágrafo aqui é importantíssimo. Prosseguimos. Acautela-te de ti mesmo, a fim de que a tua ansiedade não te conduza à condição de simples sonhador, e as lições, as oportunidades de trabalho e crescimento que a vida presente te oferece, não fujam desaproveitadas. Acautela-te de ti mesmo, a fim de que, resguardado sobre a capa do seguidor do Cristo, não dormites simplesmente
e te esqueça da necessidade de esforço pessoal por aplicar cada dia um pouco das lições que ouves, que lês e até mesmo transmite, como nós estamos fazendo aqui, né? Nós estamos transmitindo uma lição e, nesse caso, a responsabilidade é ainda maior. Nós precisamos nos acautelar, nos proteger, nos resguardar, a fim de que não sejamos meros repetidores de lições, e sim que possamos aplicá-las no dia a dia. Para isso é necessário, como nós já sabemos, um esforço pessoal. E prosseguindo, Otília nos diz: porque as horas passam, os dias correm, os séculos se sucedem e o divino amigo, no seu amor incomensurável, não cessa de dirigir apelos vivos aos homens. Ou seja, Jesus continua nos dirigindo apelos vivos, através da exemplificação e ensinamentos dos seus mensageiros, que, sobre os nomes de apóstolos, sábios, filósofos, missionários e santos, têm vivido em diferentes pontos do planeta. Por fim, Otília afirma: João, Paulo, Confúcio, Sócrates, Francisco de Assis, para não enumerar tantos e tantos outros, permanecem a nos convocar o esforço para as conquistas da ciência, da sabedoria, da virtude e do amor, a fim de que, aproveitando-lhes os trabalhos, nos elevemos intimamente em busca do galardão da verdadeira vida, que nos indicará sempre o melhor caminho na jornada universal. Então, nesse último parágrafo, Otília nos traz exemplos, né, de filósofos, apóstolos, sábios, missionários e santos. Como ela nos diz aqui, tantos e tantos outros, né, permanecem a nos convocar o esforço para a conquista da ciência. E nós sabemos quantos exemplos nós tivemos e temos, né, que foram seguidores de Jesus. Então, que sedimentaram, né, que trabalharam em prol da solidificação do cristianismo. Feita a lição, nós vamos fazer as considerações, né? E como nós falamos, né, logo no primeiro parágrafo, ela nos indaga de como é de que me acautelarei, como me defenderei, a fim de que não perca o trabalho já realizado pelos apóstolos do cristianismo. Nós observamos nos 3 parágrafos seguintes da lição que Otília vai responder a essa indagação acima de como me protegerei, utilizando o advérbio quando, que significa uma circunstância, uma situação, uma ocasião temporal. Assim, iremos dar continuidade aos trabalhos realizados por esses missionários, santos, apóstolos, como ela nos citou, nos exemplificou, quando abandonarmos de fato
os velhos caminhos do erro, da ignorância e do crime, percorrido nas experiências anteriores e começarmos de fato a trilharmos as estradas luminosas pelas verdades e belezas eternas. Então, somente quando nós abandonarmos de fato esses velhos caminhos do erro, da ignorância e do crime, é que nós teremos condições de nos acautelarmos, nós nos acautelaremos para recebermos o nosso galardão. Nós sabemos que as únicas verdades são aquelas contidas no Evangelho do Mestre Jesus. E assim, recordando as palavras do Mestre, quando ele nos diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Do Evangelho de João, capítulo 14, item 16. Então, essa verdade, irmãos, nós sabemos que é a verdade que nos foi exemplificada, vivida pelo Mestre Jesus. E que esses seguidores, os seus apóstolos, nos transmitiram. E nos transmitem até hoje diversos missionários. Otília prossegue a lição nos dizendo para nos acautelarmos, né? Ou seja, nos resguardarmos na nossa luta íntima. Todos nós lutamos, meus irmãos. Nós temos os nossos conflitos internos, a fim de que o homem velho, com seus vícios e imperfeições, que ainda residem em nós, eles sejam a cada dia combatidos de fato. Porque é difícil. Nós temos o Evangelho de Jesus, nós temos todos esses conhecimentos, esses ensinamentos, mas na hora de praticarmos, nós vacilamos muitas vezes. Em determinadas situações, nós deixamos que esse homem velho, com esses vícios, com essas perfeições, eles adquiram, eles ressujam na gente. E isso, se nós não tivermos muito atentos, nós nem observamos que isso acontece. Por isso é que nós precisamos nos esforçar para combater. Combater o bom combate, quando Paulo já nos disse, né? Combater o bom combate. Esse bom combate, essa luta íntima que nós travamos com nós mesmos. E nós vamos recordar uma frase já muito conhecida, principalmente no meio espírita, que está no capítulo 17, item 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas más inclinações. Essa frase resume tudo o que nós já falamos aqui. Todos nós ainda temos esses resíduos conosco, essas imperfeições, desses caminhos de séculos que a gente vem percorrendo, porque não é fácil nós nos livrarmos
Tem uma frase que seu Clóvis falava dos nossos pecadinhos prediletos. Nós temos os nossos pecadinhos prediletos e por vezes é muito difícil nós abrirmos mão desses pecadinhos prediletos. Mas é necessário nós abrirmos. E para isso nós precisamos nos esforçar. É o único caminho. Otília continua nos orientando que nós precisamos nos resguardar dessa capa, dessa aparência. Isso foi muito forte, quando ela nos diz nesse parágrafo, resguardar sobre a capa de seguidor do Cristo. Capa é um disfarce, é uma aparência. E por vezes é isso que nós nos portamos. Nós vestimos uma capa de seguidor de Cristo, mas na verdade nós não estamos seguindo o Cristo. E continuemos. Ela nos lembra que já se passaram mais de 2000 anos da vinda do Divino Amigo à Terra e que ele, no seu amor incomensurável, não cessa de dirigir apelos vivos aos homens através da exemplificação e ensinamentos de seus mensageiros, conforme nós vimos aqui, que foram vários os mensageiros enviados por Jesus e ainda são a nos convocar para nos esforçarmos na conquista da ciência, da sabedoria, da virtude e do amor, porque assim nós vamos elevar o nosso espírito em busca do galardão, da recompensa da verdadeira vida, que é a vida eterna. E feitas essas considerações, nós não podemos deixar de lembrar do convite de Jesus, do nosso divino amigo celeste, a todos nós, quando ele nos diz, relatado em Mateus, no capítulo 11, versículo 28, quando ele nos diz, venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Esse convite de Jesus foi-nos feito por ele mesmo há mais de 2000 anos, mas continua sendo bem atual. Continua presente, Jesus continua nos convidando. Nós é que ainda, com certa rebeldia, e por não termos ainda ouvidos de ouvir, nós não atendemos ao convite de Jesus. E finalizando, meus irmãos, nós vamos ler do livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, a lição Zelo Próprio, que também é com base nesse mesmo versículo comentado por Otília. Nós vamos ler os parágrafos finais, mas recomendamos a leitura da lição toda, que é muito rica em ensinamentos. Emmanuel nos diz, se já recebeste alguma luz, desvela-te em não perdê-la. Intensifica em ti. Leve os teus pensamentos em esforço diário, lave os teus pensamentos em esforço diário,
nas fontes do Cristo. Corrige os teus sentimentos, renova as aspirações, colocando-as na direção do mais alto. É elevar os olhos para o monte. Não te cristalizes. Movimenta-te no trabalho do zelo próprio, pois há micróbios intangíveis que podem atacar a alma e paralisá-la durante séculos. Esse parágrafo final aqui, esse último parágrafo é muito forte, como sempre, Emmanuel é muito firme em nos ensinar. Ele nos diz que há micróbios intangíveis que podem atacar a alma e paralisá-la durante séculos. E realmente, a olho nu, nós não conseguimos ver esses micróbios, mas esses micróbios estão aí o tempo todo. E se nós não tivermos o zelo próprio, se nós não cuidarmos, não somente do nosso corpo, do nosso aparelho físico, mas sobretudo do nosso templo, do nosso espírito, nós podemos ser contaminados por esses micróbios intangíveis e ficarmos paralisados durante séculos. Decorre daí a necessidade do orar e vigiar constantemente os nossos pensamentos, nos esforçarmos, como já falamos aqui várias vezes, para aos poucos, a cada existência, e deixando aquele homem velho perder força e irmos em direção à nossa renovação espiritual. Sabemos que a lei é do progresso, nós não podemos ficar estacionados, nós precisamos caminhar, a paralisia jamais. E Emmanuel nos disse, vamos reler aqui. Se já recebeste alguma luz, desvela-te em não perdê-la. Esse parágrafo, essa frase é muito firme e vem ao encontro da lição que Otília nos trouxe. Vamos orar, meus irmãos. Deus nosso Pai, amado Mestre Jesus, aqui nos encontramos, Senhor, em momento de agradecimento, conforme nós fizemos a nossa oração inicial. São muitos os motivos para agradecer-te, Senhor, por todos esses ensinamentos, pelo convite que o Senhor nos fez há 2000 anos e ainda nos faz através dos seus missionários, santos, sábios, apóstolos, através do nosso irmão de jornada. O Senhor nos convida, mas às vezes não conseguimos ir ao encontro de Ti, Senhor. E se vamos, são em alguns momentos e depois nos distanciamos. Por isso te pedimos, Senhor, humildemente, que nos ajude a nos resguardar de nós mesmos. Ajude-nos, Senhor, a combater o bom combate, a combater o orgulho, a vaidade, a prepotência e todos esses vícios
que ainda carregamos conosco ao redor dos séculos, no decorrer dos séculos, a fim de que, Senhor, um dia, mesmo que não seja na existência presente, possamos ser dignos de receber o vosso pleno galardão. É isso que te pedimos, Senhor. A vossa presença constante nas nossas vidas, nos amparando, principalmente nos momentos em que estamos fragilizados. E por fim, mais uma vez, agradecemos por esses 86 anos da Escola Jesus Cristo como fundação cristã. Que assim seja, Senhor.